Manifestação de hoje, dia 9 de junho, na Avenida Paulista. Vamos falar um pouquinho sobre ela, o que a gente vai esperar dessa manifestação, se vale a pena, se não vale a pena, se vai servir de alguma coisa. Vamos discutir isso agora. Pois bem, hoje, dia 9 de junho, as pessoas vão se reunir em frente ao MASP, às 14 horas do Brasil, para se manifestar sobre Alexandre de Moraes e Lula. Essa manifestação não teve a autoria, digamos assim, de políticos. Foi uma manifestação inteiramente planejada e convocada pela sociedade civil. Tudo aconteceu de forma absolutamente espontânea. E quem teve essa iniciativa foram alguns atores, como, por exemplo, o Marco Antônio Costa, o Superman, os donos do canal Space Liberdade, que se chamam Kevin Rodrigues e Samantha Poser, e também está na organização e no financiamento o empresário Guilherme Sampaio. O canal Space Liberdade, que é bem ativo no Twitter, nomeou essa iniciativa como sendo Movimento Liberdade. Então vocês percebam que não é necessário que políticos estejam na organização do evento. Essa manifestação não foi convocada por políticos e haverá muitos políticos lá ainda assim. A manifestação não foi convocada pelo Bolsonaro nem pelo Silas Malafaia. E mesmo assim as pessoas vão. Estão todos em sintonia e com as mesmas pautas. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não existe o monopólio da convocação de manifestações. Até porque isso tiraria a própria essência do que é uma manifestação. Manifestação tem por essência ser uma manifestação popular, uma manifestação do povo. Então não é necessário que você espere que um político faça uma convocação para se manifestar sobre pautas que são do povo e não da política propriamente dita, ou de interesse dos políticos exclusivamente. Na manifestação que teve anteriormente, que foi convocada pelo Bolsonaro, o Bolsonaro não falou que a pauta seria impeachment do Alexandre de Moraes ou coisa parecida. Essa manifestação de hoje, dia 9 de junho de 2024, tem pauta clara. As pautas são impeachment do Lula e impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, eu tenho uma crítica a isso, porque me parece que, nesse momento, o que é mais urgente é o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, quando você coloca duas pautas, você tira o foco daquela que seria a principal. Não estou dizendo que eu não ache que o Lula deva sofrer impeachment, mas sim que o impeachment do Moraes deva vir primeiro. É mais essencial do que o impeachment do Lula. Mas, enfim, não importa. O que importa é que a manifestação foi convocada com essas pautas e, portanto, hoje nós temos pautas absolutamente bem delineadas, que é essencial em uma manifestação. É claro que a gente não deve esquecer que quando a gente fala de impeachment de Alexandre de Moraes, automaticamente a gente tem que ter em mente a figura de Rodrigo Pacheco. Então, espero que ele não seja esquecido na manifestação de hoje. Voltando à comparação com a manifestação anterior, na época, o Bolsonaro tinha falado que não era para levar faixas e cartazes, porque certamente ele estava temeroso de alguém levantar faixa dizendo intervenção militar, pedindo golpe, esse tipo de coisa. Só que é claro que ninguém pode se responsabilizar pelo que outras pessoas fazem. Entretanto, eu considero um erro não levar faixas e cartazes, até porque o que caracteriza uma manifestação mais do que dizer palavras de ordem e levantar faixas e cartazes? Alguém aqui já viu manifestação de rua sem faixa e sem cartaz? Então você tem que dizer expressamente contra o que você está lutando ou a favor de que você está falando. E isso precisa ficar claro, não só pela quantidade de pessoas na rua, mas deve ficar registrado por escrito em faixas e cartazes. Se você é contra um político, se você quer protestar contra uma figura pública, você tem que nomeá-la. Se você quer exorcizar um demônio, você precisa dizer o nome dele. Então é totalmente inócuo esse negócio de passeata contra a corrupção, passeata pela liberdade. Ora, mas quem seria
a favor da corrupção e contra a liberdade, que não os tiranos. Então, quando você faz uma manifestação com pautas abstratas pela liberdade, contra a corrupção, você não está dizendo nada. E aqueles tiranos adoram, porque eles não estão com o holofote em cima deles. Basta você se colocar no lugar do tirano. Vamos lá, se você se colocasse no lugar do Alexandre de Moraes, você ia preferir que o público fosse a Paulista lutar pela liberdade, assim, de forma abstrata, ou lutar contra ele, contra a figura dele, especificamente Alexandre de Moraes? O que você ia preferir? É claro que o tirano ia preferir uma passeata pela liberdade, porque assim não chama atenção para a figura dele no CPF. Então, quando o tirano quer que a gente faça uma coisa, basta a gente fazer exatamente o contrário. E mais, a nossa Constituição claramente permite a cobrança a agentes públicos. Assim como você pode cobrar um agente público, você pode exigir que esse agente público seja deposto do seu cargo, caso ele não tenha se comportado de forma adequada. E você também poderia argumentar que várias outras manifestações aconteceram e o problema do Brasil não foi resolvido. Mas, ora, você pensa o quê? Que essas coisas vão acontecer do dia para a noite? Se o problema é muito grande, muito tempo precisará para ele ser resolvido. Então não basta fazer uma manifestação um dia e depois parar dizendo: a gente já fez manifestação, não aconteceu nada. Você tem que permanecer fazendo aquilo, porque em cada uma dessas manifestações você está desgastando cada dia um pouquinho esses tiranos. Então esse momento é momento de resiliência. Você deve permanecer sempre andando para frente, não parar, não precipitar e não retroceder. Já dizia o professor Olavo de Carvalho. Você tem que vencer pela insistência, pela resiliência, pelo desgaste dessas figuras nefastas que acabam com o país. Então, se você levanta seu bumbum do sofá e sai no domingo para uma manifestação dessa natureza, você é um patriota, porque você poderia estar confortavelmente na sua casa, assistindo TV, escutando música, brincando com os filhos, com os netos, e não se aborrecer, e não se apurrinhar. A questão é que ninguém vence tiranias sentado num sofá, esperando as coisas acontecerem. E todo aquele que hoje vai a uma manifestação, principalmente contra Alexandre de Moraes, contra esse tipo de tirania, hoje é um patriota e tem o seu valor. Porque todo mundo sabe o que aconteceu no 8 de janeiro. Pessoas foram lá se manifestar pacificamente e terminaram presas. Então, tudo que um tirano quer é minar a coragem do povo, é minar a esperança, minar a altivez, é fazer com que ele perca a vontade de lutar e perca completamente as esperanças, coisa que nenhum cristão nunca deve perder. Então é claro que é uma estratégia excelente fazer manifestações na Avenida Paulista, porque na Avenida Paulista não tem Praça dos Três Poderes, não tem STF, não tem Palácio do Planalto, não tem Congresso Nacional. Portanto, ninguém que vai a uma manifestação na Avenida Paulista nunca vai poder ser acusado de golpe de Estado. Então, é muito mais seguro fazer manifestações em São Paulo do que em Brasília. Em Brasília, eles dão esse migué de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aquele cinismo que a gente já conhece. Em São Paulo não tem como fazer isso. Mais um fator de segurança. São Paulo hoje está sob o governo Tarcísio e o secretário de Segurança Pública é o Derrite. E a gente sabe que, pelo menos nesse aspecto, o governo ele tem agido em prol da sociedade. Então, certamente, as forças de segurança pública vão estar voltadas para a segurança do evento. Em uma ditadura, pessoal, ninguém nunca está 100% protegido. Se você quer se livrar dessa ditadura, você tem que se colocar, nem que seja um pouquinho, em risco. Todos devem correr um risco mínimo. Em manifestações anteriores, a gente viu alguns influenciadores dizendo: não adianta muita coisa, você vai correr risco se você for para lá. E é verdade, ninguém vai segurar o seu BO. E cada um segura o seu BO. Eu segurei o meu BO. Quando eu comecei a falar contra a ditadura do judiciário, eu sabia que eu poderia vir a sofrer perseguições, como de fato aconteceu. E eu nunca fiquei esperando que alguém viesse me salvar.
que alguém viesse segurar o meu BO. Eu segurei o meu BO sozinha e estou segurando até hoje. Ir a uma manifestação na Avenida Paulista, que já é um fator maior de segurança, em meio a milhares de pessoas, é um risco, a meu ver, com todo respeito, é um risco individual muito pequeno. E como se trata de uma manifestação pacífica e com propósitos pacíficos, o seu fator segurança aumenta ainda mais. Se você diz, eu não vou porque eu tenho medo de ser colocado no camburão, eu não vou porque não serve de nada. Então, na verdade, meu amigo, quem não serve de nada é você. Você não serve para nada, é melhor mesmo ficar em casa fazendo crochê. Cada um tem a sua dose de responsabilidade. Depois você não reclame que a ditadura chegou em você. Tem uma frase atribuída a Benjamin Franklin que se tornou muito famosa e é muito adequada a esse momento. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. Então, em suma, o que nós podemos esperar da manifestação de hoje? Mais um fator de desgaste contra a tirania do judiciário. E esse desgaste não pode parar. Não parar, não precipitar e não retroceder.